Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta. É um prazer conversar com todos vocês. Olha, para ser sincero, não há um momento que o brasileiro possa dizer estamos em paz ou eu estou em paz. Não há. Tem sempre uma pendenga, tem sempre uma história. Quando achamos que está acontecendo coisas normais, vem uns escândalos. Eu não vejo, assim, um grande escândalo, mas é escândalo. E o que mais me deixa estarrecido são os culpados dizerem que são inocentes. É como compararmos que só eles são inteligentes, só eles pensam errado, mas pensam. Os demais não pensam. Os demais não podem pensar. Os demais não têm essa inteligência. O que é engano dessas pessoas. Então, quanto menos esperamos, vem outras bombas. E tem muitas outras. Aí podemos imaginar por causa e como é que está ocorrendo essa avaliação de mercado, avaliação inflação, avaliação do comércio. Se você pensar sobre isso, você vai observar que está tudo dentro de uma mágica. Estão sempre precisando de uma maquiadora para poder fazer uma maquiagem, para que as pessoas, os anunciantes ou os protagonistas dos escândalos possam aparecer melhor nas câmeras. E isso é que me faz pensar como é que está o restante da situação do Brasil. Porque são os mesmos canalhas que usam a maquiagem para ir às câmeras, são os mesmos que diz não, isso aqui não está acontecendo. Olha, o Brasil hoje está numa dívida astronômica pequena, não sei medir, eu não sei fazer uma medição astronômica, mas o Brasil não vai se sair bem dessa forma galopante, dessa dívida galopante que eles estão cometendo. Só que se perguntarmos onde está indo tanto dinheiro, aí a gente começa a observar que está indo para setores ou para pessoas em seus cargos de posições que têm poder de decisão. Dizer que todos são corruptos, eu creio que é uma ofensa muito grande. A ofensa seria muito maior chamarmos essas pessoas de gente, pessoa, humano. Seria uma ofensa muito grande compararmos essas pessoas com qualquer cidadão que é um fragmento democrático, que é o responsável por todo esse conjunto que foi apossado, que foi tomado à força para fazer o que nós estamos vendo e ouvindo. Olha, 6 bilhões de reais tirados de pessoas que trabalhou, deu a vida para poder ganhar míseros 1.000 e poucos reais, 1.300, 1.400 reais. Eu acho que isso é uma falta, porque muitas pessoas têm uma rachadura no caráter. Eu acho que essas pessoas nem caráter têm. Então a gente vê que o que isso que aconteceu é esse pequeno probleminha, esse grão de areia de 6 bilhões aconteceu, e quando pensamos, nós vamos ter uma investida, vamos ter uma ação das autoridades em relação a esse furto. Aí já aparece um outro maior,
que é os 90 bilhões de empréstimos irregulares no norte e no nordeste. Por que no norte e no nordeste? Porque são as pessoas que não estão muito interessadas e a sua situação econômica é precária, é triste. Então, 10, 20, 30, 40, 100 reais que sai da conta, inventa um desconto. Então essas pessoas não vão atrás, não tem um amparo legal para buscar os meios de descobrir como foram feito isso, mas uma hora a verdade vem à tona. Então nada fica oculto, tudo vem à tona, não importa. Então a gente começa a entender o que está acontecendo no resto do Brasil. Essa minha conversa aqui é para chegar num ponto, por que as coisas começam a funcionar? Por que as coisas começam a ter uma evidência de que estão entrando nos termos constitucionais? É porque quando se há um escândalo de 6 bilhões, quando se há um escândalo de 90 bilhões, ainda vai restar outros escândalos, a Petrobras, Correio e tantas outras empresas que, ao meu ver, deveria já ser privatizada, para não servir de cabide para essas pessoas, esses parasitas que ocupam cargos públicos, incapaz de exercer cargos de liderança, incapazes. São cromocialmente incapazes de raciocínio. Já é doente lá na formação. Então essas pessoas, a gente vê, começam a surgir esses problemas, as pessoas começam a tirar corpo fora. Os próprios pares desses senhores honestos, eles começam a sair fora e começam a adotar um meio de proteção. E o meio de proteção é justamente fazer com que aquilo que é legal possa ser legal. Aquilo que é legal, mas que não estava sendo posto em prática, passa a ser legal. Então, a gente vê as pessoas assinando CPI, assinando listas e mais listas mistas, CPMI, e a gente começa a ver, aí vem as próprias pessoas que às vezes entram em defesa, ou estão sempre defendendo, olha, nós vencemos. Isso me dá uma condição daquele sorrisozinho do canto de boca, sabe, meio desconfiado, porque é assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. É assim que a música ela toca para que todos eles possam dançar. Esses senhores, ao qual estavam uma condição suspeito, porque no momento que vem um escândalo desse, as coisas já começam a escancarar a porta e começam a perguntar quem estava no meio, quem não estava no meio, e sabemos que antes dos escândalos, nada passava na câmera. Observe, nada passava na câmera. O presidente Mota foi um dos que até defendeu a posição de que não havia perseguição política ou perseguido político no Brasil. E agora, doutor, de uma hora para outra, doutor, né? O livramento do julgamento do Hamas, que estava no STF, juntamente com o Bolsonaro, para evitar um estrago maior. Mas até quando escândalos não apareceram, estava como, não existe perseguição política. As pessoas pouco sabiam se o Hamas estava sendo processado. Houve algumas falas, mas não houve uma evidência clara, como estava sendo com o Bolsonaro, como estava sendo com outro, ou o que aconteceu com outros. Deixaram a coisa rolar.
E hoje o que nós estamos vendo é justamente uma invertida, anulando completamente os processos que estavam no STF, foi anulado pela Câmara, sem precisar que passe pelo Senado. Porque se passasse pelo Senado, provavelmente isso não estava de forma nenhuma valendo. Então a gente observa que outras coisas vão surgir, outros modus operantes criminosos vão surgir. Ainda falta muita coisa, muitas estatais, muitos desvios de dinheiro, a ponto de nós chegarmos aí a 9,5 trilhões da dívida pública. Que se fôssemos realmente nos preocuparmos com a democracia, com a Constituição, com o comportamento político puro, sadio, que é a essência de todos, a política é a ciência do bem comum, e ela só pode ser aplicada ao todo, não pode haver falha, não pode haver um modo específico de pessoas ou situações específicas para que se possa aplicar a Constituição. Ela tem que ser validada. Para isso existe um guardião. Essas pessoas vão começar a dar passos atrás e começar a usar o cérebro na preocupação se de fato alguém sabe de alguma coisa. Então as ações que vão ser aprovadas para daqui a mais tempo, a mais adiante, é porque vão aparecer outros escândalos. Anote, vai aparecer outros escândalos. Então essas pessoas vão começar a recuar. Não, então vamos fazer para que as pessoas possam ser punidas ou que as coisas que nós deixamos para trás possam ser aprovadas para que isso não ocorra ou chegue a cada um de nós. Mas tocando aqui na dívida pública, por exemplo, desses 9 trilhões, nós temos um orçamento hoje, chega a 3, 4, 3,5 trilhões. Como vamos chegar a pagar uma dívida de 9,100 trilhões de reais? Como? Tem pessoas que gostam que quanto mais dívida, mais dinheiro eles ganham. Você sabia disso? Quanto mais a dívida eleva, mais os corruptos ganham dinheiro. Porque eles fazem título da dívida interna, faz uma pulverização, aí a pulverização e os bancos compram uma parte, alguns empresários compram outros, as empresas internacionais compram outra, pessoas que estão interessadas compram esses papéis. Esses papéis têm um juro muito alto, então eles recebem uma parcela dos juros todos os meses. Mas quando se faz uma negociata dessa, as pessoas que compraram e as que venderam, eles passam a ter uma porcentagem. Então pode ser 10%, pode ser 20%, não importa. O papel comprado pelos bancos e é uma forma de, vamos dizer, presente por ação, né? Que é algo que você ganha por manobras, um bom serviço prestado. Então, as empresas e algumas instituições pagam uma porcentagem. Então, o que é bom? Você pegar a dívida quanto mais alta, melhor. Porque o empobrecimento do brasileiro é falta de investimento. Então, aumente-se o juro, cobre-se os gastos de orçamento, não chega a lugar nenhum, porque quanto mais se empobrece ou faz a população empobrecer, menos ela tem para pagar, então resta essa onda de choque fechando até o centro. Então, as pessoas que pagam por essa pulverização de título do governo, de título da dívida interna, eles estão recebendo milhões e milhões. E uma parte disso vai para alguma organização que recebe milhões e milhões. Ou seja, se você juntar
tudo que já ocorreu, de mensalão, petrolão, sabe, tudo que já ocorreu, de furto, que na época chegou 40, descobriram, não sei, uma faixa de mais ou menos uns 40 bilhões. Se fosse chegarmos ali perto desses títulos da dívida interna, isso é fichinha pequena, é bilhões e bilhões e bilhões. Então, quanto mais dívida, mais a organização criminosa ela ama, porque é mais dinheiro para eles. Então, as questões hoje que nós estamos vendo no Brasil, as pessoas estão torcendo, não vai acontecer um mandato de prisão para A, para B. Isso é simplesmente por causa dos escândalos. Porque quando nós ouvimos falar que aquele Daniel Silveira, por exemplo, ele foi caçado pelos deputados. Os deputados, 300 deputados, fizeram a cabeça dele rolar na câmera. Por que eles não defenderam como fizeram agora com o Ramage? Que estava prestes, a cabeça dele estava na guilhotina. Por que não fizeram? Porque tem muita gente envolvida. Quando há um escândalo, outros escândalos virão. Por isso eles trabalham. Aí começam a pôr em prática aquilo que não deveria ser assim. Então é preciso que o brasileiro possa se acostumar, não com essa canalice, com essa barbárie de forma nenhuma, mas começar a tomar as rédeas para as próprias mãos, tomar as rédeas da mão dessas pessoas e trazer para as suas. Por quê? Eu repito, instituição, os poderes constituídos, os poderes harmoniosos, os poderes que harmoniosos entre si, não há uma harmonização que o leve uma pessoa a jantar com o presidente e outro presidente viajar com outro. Isso não é harmonização. Isso aí é uma outra coisa, isso é formação, isso é cartel, isso é algo que não pode acontecer. País nenhum no mundo você conseguiu. O presidente da Câmara almoçou, jantou com o presidente do Supremo Tribunal Federal ou com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou a Suprema Corte americana, o presidente da Suprema Corte jantou, almoçou com o Trump. Ou o presidente da Câmara teve... Não existe isso. Não existe isso em planeta nenhum, só no Brasil. E isso à luz do dia, às claras, para que todos nós venhamos ver. É como se fosse, os poderes são harmoniosos. Olha os escândalos. Se realmente isso tivesse, pelo menos, a harmonia, saberia tratar muito bem o que está acontecendo no Brasil e nos rincões. Crime, assassinato, invasão de terra. Olha, é tanta coisa que acontece que a gente fica... Será que isso mesmo, é isso mesmo que está acontecendo? É isso mesmo que está acontecendo. Então, eu não me alegro quando eu vejo essas notícias, porque é só pensar um pouquinho. Todas as vezes que vem um escândalo, tem alguma coisa que possa, trazer ao cenário nacional. Aí tem os doentinhos mentais que começam a questionar, começam a dizer que é complô, é que aquela coisa toda. Mas, na realidade, eles sabem que vão chegar nele. Se houver CPI, vai chegar em alguns deputados. Vai chegar em alguns deputados. Com certeza. E a maioria deles é dos puxadinhos do Partido dos Trabalhadores. É isso que nós queremos para o nosso Brasil? Assistirmos esse circo? Então é preciso que venhamos tomar isso. É preciso, é necessário. Ou vamos perder de uma vez, ou mesmo tornarmos aí marionete nas mãos, tanto de um quanto do outro. Isso é a coisa mais comum. Um abraço a todos. Até mais.